Olá, sou a professora Carla, espero que todos estejam bem e prontas para trabalhar bastante. Vou trazer para vocês uma aula simples e prática de como costurar as bonecas, do ponto que a gente usa de costura para fazer isso e algumas dicas, e espero que contemple todas as suas necessidades. Caso queiram entrar em contato, é só entrar pelo Instagram, no Ateliê Entre Fios e Mãos, e também pelo nome Carla Santori, e também estou lá no Face com o mesmo nome. Olá, estou aqui para abrir nossos trabalhos do módulo 5 da disciplina de técnicas e práticas dos trabalhos manuais no ensino fundamental, especificamente para o 6º ano neste módulo, e venho aqui dar boas-vindas e deixar assim um verso que para mim ficou nesse estudo para esse módulo especificamente, um verso que tem me acompanhado e que eu gosto muito. Então eu vou deixar aqui como abertura da nossa aula esse verso, e logo em seguida a gente pode dar prosseguimento aí aos nossos trabalhos. Eu vou trazer a boneca para vocês, a boneca étnica, mas enfim, vamos ao verso. Eu cresço e amadureço ao realmente abandonar o perdido. Só mãos vazias podem encher-se. Eu quero pôr de lado o lastro do meu passado e não mais me deixar dominar por ele. Não vou negar meu passado, porque ele pertence a mim. Contudo, vou impedi-lo de toda vez determinar o meu futuro. Na medida em que amadureço, vou conseguindo reinventar-me a cada ensejo, pois para mim o futuro está aberto. Eu enterro o que lamentei. Eu não me desgasto mais com o que é imutável. Meu olhar está voltado para o que ainda é possível. Esse verso é um verso que está nesse livrinho aqui, Crescer e Amadurecer, são poemas meditativos do Ulrich Schäfer. Quer aprender a ensinar trabalhos manuais a partir da metodologia usada nas escolas Waldorf? Torne-se especialista na área e aplique seu conhecimento em escolas, oficinas e cursos livres. Pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. 18 meses para cursar os 8 módulos no seu ritmo. Acompanhamento e interação constantes. Pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Matricule-se! Vou mostrar aqui para vocês agora alguns pontos de costura e algumas dicas para costura. Eu faço duas formas o nó na linha. Um que a gente chama nó de pulga, que minha mãe que me ensinou, que é assim, eu dou a volta no dedo indicador, a linha aqui no dedo indicador. E aí, o que eu faço? Eu seguro em cima assim e tento tirar o dedo indicador rodando, torcendo o fio. E aí eu puxo. Fez um nó. E a outra maneira que eu faço nó também é com um ponto de bordado, que é parecido com um rococó. Então aqui eu tenho as linhas com duas pontas. Eu seguro aqui na agulha, dou 4 voltas, 3 a 4 voltas. Ai, saiu a linha da agulha. Só um minuto que eu vou pôr a linha na agulha.
O tamanho da linha que eu uso é sempre o tamanho da mão, do coração para a mão, né? Esticada 2 vezes e de volta. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu ponho a agulha aqui, ó. Dou de 3 a 4 voltas, seguro bem forte em cima e passo a agulha. Ele também faz um nó. Ele faz um nó um pouco mais delicadinho, mas ele também faz um nó, tá? Agora eu vou fazer o ponto chuleado. Eu tô respeitando aqui a linha que tem dentro do molde, para fazer o tamanho do braço igual ao outro. Então, eu dou uma viradinha no tecido. Eu passo aqui bem começo pela emenda. Começo pela emenda. Deixo o nozinho lá dentro. Viro de um lado, viro do outro. Seguro. Ó, respeitando onde que o molde está. E aí eu começo sempre de trás para frente, mas tem gente que gosta de começar da frente para trás, e tudo bem. Eu gosto mais desse movimento, de fora para dentro, para esse ponto. E aí eu vou fazendo assim, fechando a pontinha, pontinha com pontinha, de fora para dentro. Tá? Ele fica um ponto assim, aqui envolve bem essa emenda. Vou gravar o ponto chuleado aqui mais um pouquinho, para vocês terem ideia. Eu faço de fora para dentro, tá? Pode ser que vocês façam de dentro para fora. E aí eu fecho assim até o finalzinho, dou um nozinho, dou 2 voltinhas, faço um nozinho e pronto. Volto aqui quando acabar. Ó, tô terminando aqui, então eu dei uma volta, 2 voltas e faço um nozinho agora. E aí eu passo por dentro, eu dou mais uma volta aqui e passo por dentro dele inteirinho. Isso é uma frescurite minha, tá? Porque eu dou uma franzida nele assim. Eu gosto do que ficar aquele bração grandão pra costurar, sabe? Prefiro que fique menor. Empurrei a bundinha da agulha. Pronto. Sim. Agora aqui o ponto chuleado, ou desculpa, ponto alinhado. Então, eu vou começar na parte de trás, eu escolhi a parte da frente da boneca. E vou fazer o ponto alinhado, tá? A parte da frente é essa, a parte de trás é essa. Também dobro. E o ponto alinhado é isso aqui, ó. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo, ó, eu dou uma dobradinha, ó, e costura em cima da dobra, tá? Ó, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo,
em cima, embaixo, em cima. E cima. Agora, ó, eu puxo para que fique bem perto do pescoço, ó, tá? E aí depois eu faço um acabamento aqui. E aí eu costuro aqui. Pego em cima e pego embaixo. Pego na parte de cima, dou um nozinho aqui. Pego de novo. Do outro nó para não escapar. E pronto. Como que eu faço na da costura, gente? Eu dou uma volta no mesmo ponto que eu tinha feito, ó. E a volta no mesmo ponto. Eu deixo uma argolinha e passo dentro. Esse é um nó simples. O nó duplo, essa segunda argolinha que eu fiz, eu puxo, ó. E aí eu passo ela por dentro aqui, ó. Aí eu dou um nó duplo. E aí, eu escondo o fio dentro do trabalho. E corto com cuidado para não cortar enfim, não cortar a malha. A gente aprendeu o ponto alinhavo, o ponto chuleado. Agora a gente vou pregar os bracinhos, que aí eu vou usar vou pregar esse aqui que já tá com agulha, ó. O ponto invisível, né? É um dos pontos invisíveis. Qual a distância que eu deixo aqui? Um dedo. E eu costumo prender ele. Vou prender com mais um. Mais um. E aí, como que eu faço o ponto invisível? Ó, eu tô do lado de cá. A linha tá do lado de cá, então eu vou costurar assim, ó. Então eu pego um pedaço aqui, ó, um pedacinho do lado de cá, no corpo. Vou tirar esse alfinete. E um pedacinho do lado de lá. Normalmente eu pego aqui, ó. Onde tem na direção da linha, eu pego do outro lado. Pega do lado de cá. De novo no corpo. E do lado de lá, ó. Do lado no corpo e do lado de lá. Do lado de cá. Vou tirar esse alfinete. Pega a pontinha do lado de lá. Tá difícil aqui de pescar a pontinha. Do lado de lá.
Aí o que que eu faço? Ó, eu puxo a linha, que aí ela não aparece, levanto o braço e faço exatamente do outro lado a mesma coisa. Aqui e aqui. É assim que eu faço. O outro braço, eu vou colocar, isso são pontos de costura, tá? O outro braço eu vou colocar como ponto chuleado mesmo, porque a criança consegue fazer. Aqui. Vou pegar a pontinha do braço aqui, ó. E vou dar 3 voltas. E um nó. Vou dar mais um nó. E vou esconder. Ó, puxei aqui. Esconder o fio. Eu tô com uma agulha pequenininha, tá? Mas as crianças usam uma agulha mais comprida. E o outro braço, eu vou prender com ponto chuleado. Ai, não acredito que eu fiz isso. Prendi o braço do lado errado. Prendi o braço do lado errado, essa é minha frente. Vou ter que tirar. Volto aqui tirando. Agora eu vou fazer o chuleado do outro lado. Ah, ele já tem a... Ah, é chuleado, né? Então vem lá, vem cá. Vem aqui, ó, pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho aqui. Pega um pedacinho aqui. E pega um pedacinho da pontinha. Aqui. E aqui no final. Vou dar 2 nós. Então eu preguei um braço com ponto invisível. E o outro braço com ponto chuleado. E escondo a linha. Bom, gente, esses são os pontos que a gente usa na costura para fazer a bonequinha.
Para fazer outra dica aqui que eu dou, para fazer o cabelinho da boneca, eu não gosto que fure direto a malha, porque a malha é muito sensível e às vezes você vai fazer com lã, então você destrói um pouco o tecido, né? Então eu faço uma touquinha de crochê, e aí eu ponho a touquinha, ou então eu faço uma trança, enrolo aqui no cabelo todo, prendo no cabelo todo, para poder fazer o cabelinho. Aqui, em nenhuma boneca eu terminei isso, mas o acabamento aqui da boneca, no pescocinho, para não aparecer o fio, a gente faz assim, ó. Tá vendo? A gente dobra o paninho, a gente costura o paninho aqui, ó, para não aparecer. Isso a gente faz quando a gente precisa, um preciosismo, mas ó, nesse caso ficou tão fechadinho que nem aparece o cordão quase. Então, assim, para uma criança, eu vejo que falta só o pé aqui, que eu vou fazer com esse mesmo ponto que eu preguei. Eu faço um alinhavo e depois eu faço o ponto invisível aqui. Aqui o pescocinho, a gente pode pôr um acabamento aqui assim. Ó, o acabamento seria assim, ó, na bonequinha, né? Porque o foco, na verdade, no 6º ano, é a roupa que ela vai usar, né? Mas ela tem que estar bonitinha de qualquer jeito. Eu lembrei que eu esqueci de mostrar aqui nesse vídeo como que a gente faz o ponto atrás. O ponto atrás é um ponto de união de 2 partes, né? Um tecido dobrado ao meio, por exemplo. E a gente faz os nozinhos, né? O nozinho na ponta. Não fiz nesse, por sinal. Estou fazendo com uma linha de cor diferente, só para vocês terem uma ideia. Eu pego o tecido, eu dobro o tecido deixando o avesso para dentro, eu costuro sempre deixando o avesso para fora e o direito para dentro. Costuro sempre no avesso. E depois eu viro. O primeiro pontinho do ponto atrás é um ponto como se fosse um alinhavo. E aí ele vai para a frente, tá? Aí o que a gente faz? A gente volta nele, aqui. Onde ele foi para baixo, a gente volta aqui e vai lá para frente de novo. Vou tentar focar mais para vocês verem. Aqui. Isso. Acho que aqui tá bem. Então, ó, eu volto e vou lá na frente. Volto, vou lá na frente. Neste caso, eu volto no mesmo, próximo do mesmo pontinho, porque eu vou virar. Virando aqui, o que eu faço? Eu faço um ponto bem pequenininho e vou lá na frente. Quando eu voltar, eu volto neste ponto aqui, ó. Neste comecinho, sempre nos cantinhos eu faço isso. Volto aqui, ó, quando eu viro, tá? Porque senão ele vai ficar um pontinho aberto. Como se ficasse um ponto em cima do outro. Para uma costura ficar bem feita, esse pontinho tem que ser bem pequenininho, tá? E aí, é difícil manter o mesmo tamanho de ponto, né? Numa costura manual. Então, a gente pede para as crianças tentarem manter um determinado tamanho, mas... Então, ó, você viu que eu não pus alfinete, né?
Mas, gente, é importante, toda vez que eu vou fazer um molde em malha, é importante a gente usar alfinetes para prender os dois lados que a gente vai costurar. Usar, olha como esse ponto ficou largo. Usar alfinetes, usar o alfinete tanto no molde para riscar, para prender o molde, como também o alfinete para prender os dois lados antes de alinhavar. E sempre a gente alinhava o tecido. Quando é um tecido que escorrega muito, que é muito mole, a gente alinhava primeiro para depois fazer esse ponto aqui. E o alinhavo sempre com uma cor de linha diferente da qual você vai costurar. O que mais que eu posso dizer aqui? Eu mostrei como dar os nozinhos, o avesso e o direito do tecido eu mostrei? Acho que não. Vamos lá. Será que dá para enxergar aqui? Com relação ao avesso e direito? O avesso do trabalho, o avesso do tecido, é esse lado em que a gente vê tem uma certa textura, mas ele não tem as linhas. Olha, ó, quando vocês não sabem avesso e direito, vamos ver avesso e direito. Tá vendo que aqui tem uns frisos? Esse é o direito do tecido. E esse é o avesso do tecido. As bonequinhas a gente faz com esse ponto, como se fosse esse lado do tecido, como se fosse o direito. Então, a gente costura pelo lado avesso, tá? Para costurar. Outra coisa, pra gente descobrir o fio, onde está o fio do tecido, porque todos os moldes a gente vê o sentido do fio do tecido. A gente puxa aqui e a gente puxa aqui. O que estica mais é a trama e o que estica menos é o fio. Então, todos os moldes você vai pôr assim, olha, um pezinho, por exemplo. Deixa eu ver aqui um pedacinho de papel que eu posso usar como molde. Vamos supor que esse é um molde e aqui esteja indicado como fio do tecido. Então, você vai pôr esse molde assim, sempre no sentido do fio do tecido. Se esse molde tivesse indicado assim, o fio do tecido é aqui, então você vai pôr de assim. O fio do tecido está sempre no mesmo sentido da seta, tá bom? Ponto atrás eu já mostrei. Eu já falei aqui sobre 4 pontos: o ponto alinhavo, ponto alinhavo, o ponto atrás, o ponto chuleado e o ponto invisível. Só faltou gravar o ponto atrás, que é esse que eu tô fazendo aqui, que eu tô fechando esse tecido, eu tô fazendo de outra cor para ficar fácil. Para fazer acabamento, quando eu chego numa ponta da costura, ou que eu chego no final da costura, eu sempre faço assim, ó. Aqui a gente termina um ponto atrás. Faz de conta que eu terminei minha costura aqui. Eu venho e faço um pontinho bem pequenininho aqui, bem próximo aqui do último ponto, faço 2, saiu a linha da agulha, vou pôr de novo. E aí eu faço um nozinho.
eu pego esses 2 pontos, um nozinho simples, eu deixo uma orelhinha e passo a agulha dentro dela. Esse é um nozinho simples de acabamento. E aí eu escondo dentro da boneca, ok? E é isso. Então vamos lá, o ponto chuleado é pra gente passar na borda de tecidos que desfiam, isso é importante para a roupa. O ponto alinhavo, também a gente usa o ponto chuleado para unir, como por exemplo, eu usei para prender esse braço aqui, o ponto chuleado, né? Para prender, eu pego lá e aqui, lá e aqui. O ponto alinhavo também uso para unir 2 partes de tecido. Ele pode ser decorativo e é um pré-trabalho para esses pontos que são pontos de costura. O ponto invisível é um ponto que você não quer que a linha apareça e que haja uma união de 2 partes e a linha não aparece, como eu fiz aqui, ó. Para prender esse braço, a linha não aparece, olha a diferença desse, olha a diferença desse. Aqui a linha aparece, é o chuleado. Aqui a linha não aparece. Ele é mais para acabamento, né? O ponto invisível, para ficar um bom acabamento. Os 2 nós, que é o nó de pulga e o nó com ponto rococó. Rococó não, nó francês. E o ponto atrás, que é esse aqui. Acho que são esses que a gente usa basicamente para fazer qualquer roupa. Obrigada e até mais. Venha pesquisar conosco na pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Matrículas abertas.